Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E o vídeo de hoje é mais um episódio da nossa série Make para Iniciantes. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, eu vou deixar o card aqui em cima. E eu ensinei a como preparar a pele sem precisar ser aquele rebocão, porque eu não gosto, mas uma pele linda e bem preparada que dá para usar com várias makes e em várias ocasiões. As enquetes que eu deixei lá no meu Instagram, e se você ainda não me segue, é Erika Vasconcelos, eu vou deixar o arroba passando aqui na tela. Vocês votaram que queriam aprender um esfumado simples, bem basicão, sabe? Bem coringa, sem nenhuma dificuldade, e hoje eu vim ensinar pra vocês. Eu quero pedir pra você se inscrever no meu canal se você for novo por aqui, curtir esse vídeo porque me ajuda demais e deixar o seu comentário no final do vídeo falando o que você achou da make, tá bom? Então agora vamos lá aprender. Então, pessoal, para fazer um esfumado básico, é importante que vocês tenham uma paleta coringa. E o que quer dizer essa paleta coringa? É aquela paleta que você pode aproveitar de várias formas, que tem tonalidades que você pode combinar de várias maneiras. E para ficar mais fácil de entender, eu vou mostrar uma para vocês, das que eu tenho. Essa aqui é da City Girls. É uma marca nova para mim, eu nunca tinha usado nada deles, mas ela tem 12 cores e, como eu falei, dá para aproveitar de várias maneiras. Então, quando você for comprar uma paleta, pense em uma que seja como essa. Vejam que ela tem tons opacos e tons cintilantes. Então, isso é bem legal porque você consegue fazer o esfumado tanto opaco quanto com um pouquinho de brilho. Além da paleta de sombras coringa, você também vai precisar de pincéis para esfumar. Aquelas esponjinhas, elas até servem para depositar a sombra no seu olho, mas para você conseguir fazer um bom esfumado, eu acho muito difícil. Então não é difícil você encontrar um pincel de esfumar e ele nem é tão caro, você encontra até de menos de R$ 10 em lojas de maquiagem. Para fazer esse olho aqui, eu usei esses 3 pincéis, mas você não precisa necessariamente ter 3 pincéis de esfumar para fazer. Dos 3, esse aqui é o maior, ele é um pouquinho chanfrado, vejam que ele tem uma pontinha mais elevada. E ele é muito bom para passar sombra no olho todo e deixar bem esfumado. Esses dois aqui também são de esfumar, só que eles têm algumas diferenças. Esse aqui tem cerdas um pouquinho mais duras e ele é melhor para depositar o produto, deixar onde você quiser um pouco mais marcado. Esse outro ele é bem parecido com o primeiro que eu mostrei para vocês. Ele também é menor, porém ele é mais fofinho. Você consegue dar acabamento fazendo esfumado nos cantinhos e eu vou mostrar isso para vocês na prática. Eu vou começar por esse tom aqui, ele é um marrom mais quente e um pouco mais claro. Então, com um pincel maior de esfumar, eu vou pegar um pouco do produto. Começo aqui desse jeito, vejam que eu coloquei o produto somente nesse canto externo e eu vou puxar pra cá, dessa forma. Quando eu coloco o pincel, vejam que tem um canto aqui que é mais fundo. E aí, vocês vão contornar dessa maneira aqui. E é esse lugar onde fica o côncavo. Então, vocês vão fazer esse movimento circular. Depois que eu faço aquela marcação no côncavo, eu venho esfumando com o que sobrou de produto no pincel por toda a pálpebra. Olha só, vai ficar um esfumado bem suave, porque é só a primeira camada de sombra. Feito isso, eu vou vir com outro tom de sombra, dessa vez com esse marrom aqui mais escuro, ele é bem pigmentado. Com o pincel, vocês pegam o produto dessa forma, dando batidinhas e bate um pouquinho para tirar o excesso na primeira vez que você for colocar. Pra não já vir com muita sombra e não conseguir fazer o esfumado bonito depois. Uma coisa eu vou fazer nesse olho, só que vocês vão ver que esse pincel ele tem mais precisão, ele é menor. Então, no cantinho externo, olha só, nesse cantinho aqui eu vou marcar primeiro para vocês verem. E aí, gente, o mesmo esquema dos movimentos circulares, certo? Começa aqui e vem puxando um pouco pro côncavo. E aí, a tonalidade vai depender do que você deseja, se você quer algo mais marcado, se você quer algo mais suave. Então, eu costumo sempre ir construindo camadas. Passo uma vez, esfumo, se não fico satisfeita, passo novamente, que é o que eu vou fazer. Ainda não atingiu a tonalidade que eu gosto, então eu vou vir com um pouco mais de produto, depositar no mesmo local que eu comecei o esfumado, que foi no cantinho externo, e vou fazendo movimentos circulares para esfumar essa sombra e não ficar nada marcado. E aí, depois que eu esfumo a sombra, eu volto com o primeiro pincel, que é maior e mais fofinho, e vou espalhando assim para dar o acabamento nas bordinhas do esfumado, olha só.
para não ficar nada marcado. Então, eu puxo um pouquinho daqui também, porque ele ainda tem um pouco daquela sombra que a gente fez a base do esfumado. Então, ele vai tirando essas marcações e o esfumado vai ficando bem bonito. E aí, gente, vocês já poderiam terminar aqui e fazer o cantinho interno iluminado para dar um tchan a mais desse esfumado. Só que o que é que eu gosto? Eu gosto de dar um pouco mais de profundidade que eu não consigo só com o marrom. Então, qual o truque? Toda paleta Coringa que se preze tem um preto. Com o pincel que você pegou o tom mais escuro, você vai vir, você vem aqui na sombra preta, certo? Pega um pouco e volta pro marrom. E pega um pouquinho do marrom também. Então, somente no cantinho externo, onde você começou o esfumado, olha só. Você vai, olha só, depositando, puxando um pouquinho. Se não tá satisfeita com a tonalidade, faz o que eu falei. Volta com um pouquinho do preto misturado com o marrom e aplica nesse cantinho, fazendo movimentos circulares. Feito isso, vocês voltam com o primeiro pincel e vem dando acabamento. Tirando as marcações e esfumando ainda mais essa sombra para não ficar nada marcado. Se você não gostar de brilho, você poderia passar agora o seu pó compacto, porque é claro, ele tem o seu tom, então você poderia iluminar esse cantinho do olho com o pó e iria ficar um esfumado muito bonito opaco. Só que um brilho não é nada demais, gente, então o que é que vocês vão fazer? Escolha uma tonalidade das sombras cintilantes que combinem com o esfumado que você fez. Eu costumo fazer assim e eu gosto muito do resultado. Esse tom de creme que tá do lado do marrom mais escuro que eu usei, com esse pincel aqui que ainda não tínhamos usado ele, então, esse pincel mais fofinho, ele serve tanto para dar acabamento, como também serve para colocar essa sombra mais clara. Vocês vão colocar aqui nessa região onde a gente não fez esfumado, olha só, no canto interno do olho. Vocês vão subir um pouquinho dessa forma aqui, até encontrar com o esfumado do canto externo. Quando você fizer isso, vai ficar uma marca dividindo os dois lados. Então, você vem novamente com o pincel do início e aqui no meio, olha só, você dá essa esfumada, porque nós não queremos marcação nesse olho. E aí, agora, eu venho com essa sombra ainda mais clara, a primeira da paleta, e venho aplicando no cantinho do olho, onde eu quero iluminar, vejam só. Nesse cantinho aqui, eu aplico. E passo um pouco por cima da outra sombra clara que eu já coloquei. Essa mesma sombra, nós vamos iluminar a sobrancelha. Nessa parte aqui de cima, olha só. Vocês veem um pouquinho com a sombra, mas é muito pouco, uma coisa bem sutil. Dou essa iluminada, volto com o pincel maior para esfumar. Não queremos marcações. Se você assistiu o primeiro vídeo da série, sabe que é importante colocar o pó solto, selar o corretivo e ele serve também para a sombra não manchar a sua pele. Então, enquanto você faz o olho, você deixa essa parte aqui, essa região, com o pó banana ou pó translúcido. E aí, quando você terminar o olho, você vem com o seu pó compacto e vai varrer esse pó, tirar todo o excesso, porque com isso vai tirar também a sombra que caiu. E aí, gente, nós vamos dar acabamento na parte inferior desse olho. Como é que vocês vão fazer? Se vocês quiserem um olho mais marcado, vocês podem passar o lápis preto na linha d'água. E o preto fica tão sutil que quase não aparece. Eu não acho legal passar um lápis preto na linha d'água. Então, o que é que eu faço? E indico pra vocês. Usem um lápis marrom ou então vocês não usam nada na linha d'água. Quando eu não uso um lápis marrom, eu uso esse aqui. Ele é um lápis roxo, mas que pra mim ele fica quase como um marrom. Então, eu vou passar na linha d'água. Aí, eu volto com a primeira sombra que nós usamos, que é aquele tom de marrom mais quente. E vou passar com o primeiro pincel, porque ele tem essa ponta chanfrada. Então, dá pra eu fazer esse acabamento na parte de baixo. Mas se o seu pincel maior de esfumar não tiver essa ponta, é melhor que você faça essa parte de baixo com um pincel mais preciso, com um pincel menor, que também pode ser de esfumar. Pode ser um desse tamanho aqui, ou então pode ser um menor que esse, mas também de esfumar. E aí, eu vou aplicar essa sombra fazendo encontro com essa parte aqui do esfumado. Passei o primeiro tom e vejam que já dá um realce no olhar. Mas aí eu venho com aquele marrom também, porque dá um pouco mais de profundidade. E aí volto com um pouco daquela sombra que eu iluminei o cantinho, fazendo encontro
Que terminamos o esfumado, você pode escolher se quer colocar cílios postiços ou se você só quer passar rímel. Como nessa série eu vou ensinar pra vocês como colar cílios postiços, hoje eu vou passar rímel e vou indicar um pra vocês que é maravilhoso. Olha só, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é o Trópico da Ruby Rose. Ele tem um aplicador super diferente, olha só. O aplicador é bem pequeno e você não dá nada por ele, mas quando passa nos cílios, minha amiga, vocês vão ver como é que vai ficar. Na verdade, vocês já estão vendo, né? Olha a diferença. Eu só apliquei uma camada nesse olho e aí eu vou aplicar agora pra vocês verem. E aí eu vou nesse movimento de zigue-zague, fazendo a aplicação desse rímel. Olha isso, minha gente, uma camada. Aí eu venho passando nos cílios inferiores também. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E no próximo vídeo dessa série, vocês vão aprender a como fazer o delineado gatinho de uma forma simples e prática, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir e vão adorar também. Se há algo que vocês gostariam de ver nessa série, não deixem de comentar aqui embaixo a sua sugestão, tá bom? Até o próximo vídeo, um super beijo, fiquem com Deus, tchau!